Neste segmento nós vamos estudar o sacerdócio e os ritos do santuário terrestre. Nós vamos começar com o sacerdócio. O pessoal especial separado por Deus para ministrar no santuário. Deus não apenas prescreveu os detalhes do tabernáculo, mas Deus também prescreveu as instruções para o comportamento e para as vestimentas do sacerdócio. E nós vamos ver agora. Êxodo 28, verso 2, nós temos aqui a instrução de Deus para Moisés, quando Deus declarou: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e para ornamento. Então, o sacerdote deveria usar um vestuário especial. E nós vamos nos deter aqui, especialmente nas vestes do sumo sacerdote. As vestes do sumo sacerdote se constituía de 6 elementos, de 6 peças. Havia o peitoral, a estola sacerdotal, a sobrepeliz, a túnica bordada, a mitra e o cinto. Através deste vestuário, o sumo sacerdote deveria comunicar para o povo o senso da santidade divina, o senso da importância da missão que ele deveria agora exercer em favor do povo diante de Deus. Neste desenho vocês podem ter uma ideia dos diferentes elementos, diferentes peças do vestuário. Vocês podem ver ali no peito do sacerdote aquilo que seria o peitoral, com as 12 pedras. Cada uma daquelas pedras ali tinha o nome de uma das tribos de Israel. O sumo sacerdote deveria levar no peito o povo. Nos ombros também havia aqui duas ombreiras, uma de cada lado, com uma pedra, onde estavam os nomes das 12 tribos. Com estes símbolos, o sumo sacerdote se identificava com o povo para ministrar em favor deles. Em seguida, por detrás do peitoral, nós temos ali o éfode, depois temos a túnica e os diferentes elementos que compunham, então, as vestes sacerdotais. Neste quadro colorido, a gente pode ter uma ideia, né, do esplendor, da sofisticação das vestes sacerdotais. Um detalhe interessante que nós podemos notar em relação às roupas do sacerdote e do sumo sacerdote, era que estas roupas elas eram feitas de tecidos similares aos tecidos utilizados para o tabernáculo. Tecido que tanto que cobria o tabernáculo, quanto aquele tecido que separava o lugar santo do Santíssimo. Assim havia entre o sumo sacerdote e o santuário uma identificação estreita, porque as suas vestes, elas eram compostas de tecidos ou de misturas de tecidos similares àquelas misturas utilizadas na confecção das cortinas, da cobertura para o tabernáculo. Ellen White, refletindo sobre as roupas, sobre o vestuário do sumo sacerdote ou do sacerdote, ela declarou o seguinte no livro Obreiros Evangélicos, página 173. O Deus do céu, cujo braço move o mundo, que nos dá vida e nos sustém com saúde, é honrado ou desonrado pelo vestuário dos que oficiam em honra sua. Ele deu a Moisés instruções especiais relativas a tudo que dizia respeito ao serviço do tabernáculo, e especificou a vestimenta que deviam usar os que haviam de servir perante ele. Assim Deus foi detalhista, até mesmo no vestuário daqueles que deveriam servir, ministrar no seu santuário. E a irmã White continua dizendo mais: farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Foi a direção dada a Moisés. Tudo o que dizia respeito ao vestuário e conduta dos sacerdotes
devia ser de molde a impressionar o espectador com um sentimento da santidade de Deus, de seu culto e da pureza exigida dos que entravam à sua presença. E aqui nós temos uma lição muito importante que nós aprendemos com o santuário e particularmente com o sacerdócio desse santuário. Deus é honrado ou desonrado com o nosso vestuário. Portanto, devemos nos vestir de forma apropriada ao ambiente de culto, à função de adoração que nós exercemos na igreja. Então, isto é uma lição que fica aí para cada um de nós. Este sacerdócio, ou os sacerdotes que ministravam no tabernáculo, eles tinham, digamos, 3 funções básicas, que estão sempre juntas, mas nós separamos apenas para propósitos didáticos. A primeira função, na sequência ali, é a função de mediação. O sacerdote era uma espécie de mediador, ou era um mediador entre o ofertante e Deus. Porque, como nós mencionamos no bloco anterior, depois que o ofertante oferecia o sacrifício, ele não poderia fazer mais nada. Toda a administração era feita pelo sacerdote. O sacerdote que ocupava, digamos, o lugar do pecador. E que agora levava o sangue até o altar, levava o sangue para dentro do tabernáculo, nos casos em que isto era previsto na lei, e fazia então todos os ritos para que o perdão fosse efetuado e para que o pecado fosse removido do pecador. Mas, ao mesmo tempo, o sacerdote também era uma figura de substituição, porque se ele era, por um lado, mediação, ele, por outro lado, era também substituição, porque ele ocupava o lugar do pecador. E, finalmente, ele exercia uma função muito importante, que é a função de intercessão. Ele estava ali constantemente intercedendo em favor do povo, especialmente no momento em que ele oferecia o incenso naquele pequeno altar situado diante da cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. Ali o sacerdote, ou o sumo sacerdote, estava intercedendo em favor do povo, intercedendo em favor do pecador. Assim, nas funções de mediação, substituição e intercessão, o sacerdote estava exercendo seu ministério especial em favor do povo de Deus. Mas a irmã White diz mais, que o sumo sacerdote também era um tipo de Cristo. E Paulo também, falando aos Hebreus, ele declara isso de forma muito clara. Hebreus 4, verso 14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aquele sacerdote ali era uma figura humana, escolhido da tribo de Levi para ministrar em favor do povo. Mas o sacerdote do tabernáculo israelita, ele era um tipo, ele era uma sombra, era uma figura, um símbolo do sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, que ministra em nosso favor no santuário celestial. E o livro de Hebreus continua ainda. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou, e não o homem. Assim como nós já vimos, as ofertas, os animais que eram ali sacrificados, eles apontavam para Cristo. O sacerdote, acabamos de ver, era um símbolo de Cristo. Os diferentes ritos e ministérios do tabernáculo apontavam também para a obra de Cristo no santuário, no tabernáculo celestial. Assim, meus queridos, o tabernáculo era uma espécie de profecia visual, de profecia em símbolo, uma profecia em figuras que as pessoas poderiam visualizar ali, para que quando o Messias chegasse, o povo já pudesse ter uma compreensão do que era a salvação, do que era o perdão, do que era o preço que precisaria ser pago pelo pecado, ou seja, o oferecimento de um substituto, de um sacrifício perfeito e infinito. E o apóstolo Pedro,
refletindo sobre o sacerdócio do santuário, ele faz uma aplicação muito importante para nós. 1 Pedro 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Assim, nós hoje temos também o privilégio de sermos sacerdotes. No povo de Israel, apenas a tribo de Levi tinha esse privilégio. Mas na nova aliança, no novo concerto, cada filho de Deus também é um sacerdócio. É um sacerdote. Nós somos uma nação de sacerdote, ou de sacerdotes, diz o apóstolo Pedro. Somos a geração eleita, somos o sacerdócio real, porque temos um privilégio também de testificar de Deus para o mundo. Temos o privilégio de interceder diante de Deus pelos perdidos, de orar por eles, de buscá-los para conquistá-los para Cristo. Assim, o sacerdócio, em primeiro lugar, apontava para Cristo, como um tipo da obra expiatória de Cristo em nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, o Novo Testamento também faz uma aplicação espiritual, ao dizer que nós, como igreja, nós, como povo de Deus, nós somos uma nação de sacerdotes. Que privilégio nós temos por sermos filhos de Deus e sermos sacerdotes. Nós vamos agora analisar quais eram os ritos, quais eram as cerimônias, em que consistia o ministério, a atividade do sacerdote no santuário. Este é um aspecto extremamente importante do nosso estudo, para que nós possamos depois entender como relacionar esse ministério do santuário terrestre com o ministério do santuário celestial. Os ritos eram muito importantes. Animais deveriam ser oferecidos. O livro de Levítico 22, verso 17, nos orienta de que o animal sacrificial deveria ser perfeito, porque afinal os animais eram tipos, eram sombras de Cristo. Além do mais, nos diferentes sacrifícios que eram ali oferecidos, a mesma mensagem era enfatizada repetidas vezes. No livro de Levítico, os primeiros capítulos, até o capítulo 7, nós temos ali uma série de instruções quanto aos diferentes tipos de sacrifícios. Havia ofertas queimadas, ofertas pacíficas, holocaustos, ofertas pelo pecado. Às vezes nós nos perguntamos por que tantas ofertas, mas entendamos o seguinte: era a mesma lição básica sendo ensinada de diferentes maneiras, de diferentes ângulos. Hoje, um professor, quando quer ensinar alguma coisa e quer enfatizar algo para os seus estudantes, o que ele faz? Ele repete várias vezes, ele usa diferentes linguagens, diferentes ilustrações, para ensinar o mesmo conceito, a mesma ideia. Assim é o que nós vemos nos ritos do tabernáculo. Por isso que nós temos uma grande variedade de sacrifícios, mas a lição básica é a mesma. É a lição da substituição, é a lição do perdão, é a lição da expiação, é para ensinar as pessoas de que sem derramamento de sangue não há perdão e que nós precisamos de um substituto para ocupar o nosso lugar. Há um texto muito importante nesse contexto que está em Levítico 17, verso 11. E esse texto fala do sangue. O tabernáculo era o lugar onde o sangue era ministrado, porque o sangue representava a vida do animal. Então, basicamente, o sangue era aspergido sobre o altar de holocaustos, e em alguns sacrifícios o sangue ainda era elevado para dentro do tabernáculo, e era aspergido nas pontas do altar de incenso. Esse texto é muito importante. Levítico 17, verso 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Era a função básica do sacerdote e, por conseguinte, também do sumo sacerdote, ministrar o sangue. O sangue era a vida do animal que havia sido trocada pela vida do pecador. E através do ministério, utilizando o sangue, aspergindo sobre o altar,
aspergindo no lugar santo, no altar de incenso. Estas lições da substituição estavam sendo ensinadas e nós vamos ver agora como que isto funcionava. Entre os diferentes tipos de sacrifícios, havia aqui ofertas queimadas, ofertas de manjares, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. Essa variedade de sacrifícios era apenas para enfatizar a mesma lição com diferentes ritos e de diferentes ângulos. E estes sacrifícios, eles funcionavam no contexto de dois ministérios. Nós podemos resumir, nós podemos simplificar os ministérios do santuário em dois ministérios. Duas fases: ministério diário e ministério anual, ou serviço diário e serviço anual. O que é o serviço diário? O serviço diário eram aqueles ritos que o sacerdote executava dia após dia, de manhã e de tarde, dia após dia. Esse era o serviço diário. O serviço anual era aquele culto especial, era aquele rito especial que era executado uma vez por ano, no dia especificado por Deus, no dia 10 do 7º mês do calendário hebreu, que era o dia da expiação. Então, basicamente, quando se fala em ritos do santuário, nós temos duas fases, dois serviços, serviço diário e serviço anual. Vamos ver agora em que consistia cada um destes serviços. O serviço diário era um serviço relacionado com o lugar santo. No serviço diário, havia sacrifícios sendo oferecidos no altar de holocaustos, e o sangue desses sacrifícios eram trazidos para o lugar santo, o incenso era queimado ali também, e o serviço diário basicamente consistia então em holocaustos, incenso e outras ofertas. Algumas versões da Bíblia, especialmente em Daniel 8,14, se traduzem como contínuo. Essa também é uma boa palavra para o serviço diário, ou seja, o serviço que era continuamente oferecido a Deus no santuário, que consistia em holocaustos, incenso e outras ofertas. Qual era a função do serviço diário? O serviço diário tinha a função, tinha o propósito de transferir pecados, e eu vou explicar isso agora. O rito era o rito da confissão, da imposição da mão e da manipulação do sangue. O pecador trazia o animal para ser oferecido, impunha a mão sobre o animal, confessava o seu pecado, imolava o animal. Isto o ofertante deveria fazer, o pecador deveria fazer, ele imolava o animal, confessava o pecado. O sacerdote então colhia o sangue e agora aspergia parte desse sangue sobre o altar de holocaustos. Em alguns tipos de sacrifícios, o sacerdote comia ou consumia uma porção pequena da carne do animal sacrificado. Mas no sacrifício diário, ou no ministério diário, através desse sistema de confissão, imposição da mão e com os ritos de manipulação do sangue, o pecado era transferido para o santuário. E aqui há um aspecto muito importante que nós precisamos considerar. O pecador, quando trazia o seu animal, quando oferecia o animal, que era o seu substituto que morria em seu lugar, pelo ato de sacrificar o animal e pelos ritos que o sacerdote agora executava com o sangue, o pecador estava perdoado. Ele estava livre da culpa, estava livre do pecado. Ele podia agora voltar para casa com a consciência tranquila, porque ele estava agora numa relação de paz com Deus. Ele havia sido perdoado. Mas o pecado do pecador havia sido transferido para o santuário. E aqui há um detalhe importante no plano da salvação que nós precisamos considerar e que nós aprendemos quando nós
estudamos os ritos do santuário. O pecado é uma coisa profundamente grave. Não existem palavras para definir o horror e a malignidade do pecado. Foi o pecado que causou a morte, foi o pecado que causou essa desgraça que nós vemos no mundo hoje, o pecado que entrou ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva transgrediram a lei de Deus. Portanto, o pecado é a coisa mais cruel que pode existir. E pecado não desaparece assim tão facilmente. O pecador oferecia o animal, ele era perdoado, mas o pecado ficava registrado no santuário, através do sangue que era levado para lá. De alguma forma o pecado ficava ali. O pecador voltava perdoado, mas o pecado ficava registrado no santuário. E a irmã White falando sobre o rito da confissão, o rito da imposição da mão, sobre a oferta do ministério diário, ela declara o seguinte: a parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em prol do indivíduo. O pecador arrependido trazia a sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim figuradamente de si para o sacrifício inocente. Pela sua própria mão era então morto o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca que continha a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, mediante o sangue, o pecado era figuradamente transferido para o santuário. O pecado era uma coisa tão grave que ele ficava ali registrado no santuário. O perdão era concedido. O pecador estava livre, mas o pecado ficava ali no santuário. De certa forma, o Deus que habitava no santuário, ele assumia a responsabilidade pelo pecado. E neste processo de serviço diário, nesse processo de transferência de pecado, o que nós temos no ministério diário? Nós temos um duplo processo. Nós temos a purificação do pecador que oferece o sacrifício, e ao mesmo tempo nós temos a contaminação do santuário, que de certa forma recebe, figuradamente, o pecado do transgressor. Naturalmente que os animais do santuário terrestre eram sacrifícios imperfeitos, era um sistema provisório. A solução definitiva para o problema do pecado só poderia vir com o sacrifício de Cristo, que foi o que ocorreu na cruz do Calvário. Mas um estudo do sistema do santuário nos ajuda a entender como Deus lida com o pecado. Então nós vimos o ministério diário. Então o pecador era purificado, o movimento do sangue era sempre de fora para dentro. O sacerdote fazia ritos no altar de holocausto e depois trazia o sangue para o altar de incenso e assim, figuradamente, o pecado era transferido para o tabernáculo. Nós vamos agora analisar o ministério anual, o serviço anual, o serviço da purificação do santuário. Porque, obviamente, se ao longo do ano o ministério diário causa a contaminação do santuário, haverá um momento em que este santuário precisa ser purificado. E isto ocorria uma vez por ano, no dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês do calendário hebreu. Vamos ver como funcionava, como eram os ritos do dia da expiação. O que ocorria nesse dia para purificar o santuário dos pecados do povo que se haviam acumulado ali. Vejamos que no dia da expiação, havia um movimento, havia um sistema diferente nos ritos do sacrifício. O dia da expiação era um dia especial em que o sacerdote deveria se preparar, o povo deveria examinar as suas almas, porque neste dia o rito mais importante do santuário seria realizado. Havia vários ritos, mas para simplificar nós podemos mencionar aqui o rito dos 2 bodes.
2 bodes eram escolhidos para funcionarem no dia da expiação. Um bode, diz a Bíblia, Levítico 16 é o texto, um bode era sorteado para o Senhor e o outro bode para Azazel. O bode para o Senhor era sacrificado. O sangue do bode era trazido para dentro do santuário para purificá-lo. E esse diagrama aqui nos ajuda a entender como funcionava a purificação pela seta que está indicando ali. O sumo sacerdote tomaria o sangue do sacrifício e começaria o serviço no lugar santíssimo, aplicando o sangue sobre o propiciatório, em frente da arca. Depois ele o faria em frente do véu, no altar de incenso. E finalmente ele viria para o pátio para concluir o rito com o sangue. Percebemos aí que nos ritos do dia da expiação, o movimento do serviço não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Quando a gente varre uma casa e quer limpá-la, a gente começa varrendo aonde? De dentro para fora ou de fora para dentro? Começa, obviamente, de dentro para fora. Começamos do mais interior para o mais interior. Este é o movimento dos ritos no dia da expiação, porque era um dia de eliminação do pecado, um dia de expiação. No dia da expiação, o que Deus fazia com os registros do pecado do povo que se haviam acumulado ali ao longo do ano? Eles eram apagados, eles eram eliminados, para jamais ter qualquer possibilidade de interferir na relação entre Deus e o seu povo. E depois que todos os ritos de purificação do santuário se haviam concluído, o sumo sacerdote saía, punha as mãos sobre o bode para Azazel, que havia permanecido vivo ali no pátio, e ele confessava sobre o bode as iniquidades de Israel, e agora, pelas mãos de uma pessoa que já havia sido designada para isso, o bode era levado para o deserto, e lá ele era abandonado. Desta forma, aquele bode funcionava como uma espécie de caminhão de lixo, carregando o pecado, levando ele para o deserto, para que aquele pecado nunca mais pudesse interferir na relação entre Deus e o seu povo. Assim, nós vimos que no dia da expiação, o pecado do povo de Deus era eliminado do santuário. Resumindo, o ministério do santuário se constituía em 2 fases. Havia um ministério diário, em que o pecado era transferido para o santuário, e havia um ministério anual, no qual o pecado era eliminado do santuário. Porque com a eliminação do pecado do santuário, Deus queria mostrar para Israel, Deus queria mostrar que Ele é um Deus justo. Deus, de fato, assumiu a responsabilidade pelo perdão que Ele concedeu ao povo ao longo do ano. Mas Deus, pela sua natureza de santidade, Deus não convive com o pecado para sempre. Em algum momento, Deus decide pôr fim ao pecado. E isto era muito bem ilustrado no dia da expiação no antigo Israel. Ali no dia da expiação, Deus se revela a Israel como um Deus justo. Um Deus que perdoou o pecado do povo através dos ritos de sacrifício. Um Deus que assumiu a responsabilidade pelo perdão, aceitando que o pecado fosse transferido para o santuário. Mas, ao mesmo tempo, um Deus que assegura ao seu povo que em algum momento o pecado precisa ter um fim, e aquele que é o originador do pecado, neste caso representado pelo bode para Azazel, deveria ser eliminado para sempre. Assim, nós aprendemos as profundas lições do plano da salvação com o ministério diário e o ministério anual do tabernáculo. No próximo bloco, nós veremos a relevância disso para o santuário celestial.